A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que Deus dá uma semana abençoada para meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus. Estou aqui para contar uma experiência que a minha filha Esther, de 5 anos, teve esse final de semana, sábado para domingo. Ela só tem 5 aninhos, viu, irmãos? Eu vou tentar aqui explicar, porque como ela não tem discernimento, ela falou que foi um sonho. Mas eu creio que ela foi arrebatada, os irmãos, porque ela falou que estava no inferno. E antes dela falar que estava no inferno, ela falou comigo que ela estava deitada aqui no quarto dela, dormindo, e ela abriu o olho, acordou e viu um demônio. Ele estava olhando para ela, só que é um demônio pequeno, diz ela que era um demônio pequeno. Nesse momento ela falou assim que ela não falou que era um demônio, ela falou assim: "Mamãe, eu vi um ser me olhando quando eu abri o olho. Eu estava dormindo, ele estava me olhando com olhos busgalhados." Ela falou assim comigo. E esse ser, ele era feio e com a pele cinzenta. Ele tinha a pele cinzenta, tinha dois chifres. Diz ela que tinha um nariz grande e tinha uma boca que parecia aquelas bocas bem, que dava aquele sorriso bem regalado, assim, aquele sorrisão, diz ela. E o nariz grande, e ele era pequeno, médio, e que tinha umas mãos compridas e as unhas enormes, as unhas dele. E ele falou para ela disse que ele falou para ela assim: "Eu sou o demônio", diz ela. Aí diz ela que sonhou, né, irmãos? Ela diz que sonhou. Mas como ela não tem discernimento, eu creio que ela foi arrebatada, irmãos. Porque ela falou assim: "Mamãe, eu sonhei que eu estava no inferno. E quando eu estava lá no inferno, mamãe, eu vi o meu urso Cube." Ela tem esse urso, sabe, irmãos? Eu até joguei ele fora hoje. Eu já tinha tirado ele dentro de casa, porque eu deitada aqui na cama dela um dia, eu olhei para ele, eu senti uma coisa ruim, sabe, irmãos? E levei e ela dormiu e para ela não ver, eu peguei e coloquei dentro do saco. É esse urso e umas bonecas. Coloquei, levei lá pro sótão. E falei assim, vou jogar fora depois. Só que eu acabei não jogando fora, ficou lá em cima. E ela me disse: "Mamãe, quem estava lá no inferno era o Cube, mamãe, aquele urso, o Cube." E ela falou assim também: "Mamãe, também tinha um macaquinho." Ela tem um macaquinho marrom, um macaco peludo. Ela falou que ele estava lá também. Só que o urso, ela falou assim que ele tinha os olhos vermelhos, olhos grandes vermelhos. E ele tem um olho grande mesmo, só que o olho dele é azul, né, aqui. E lá no inferno ele tinha olhos grandes, vermelhos, e o macaco também. E ela falou assim que tinha bonecas, e ela falou assim que também ela viu o Chuck lá. E ela nunca viu filme, essas coisas do Chuck não, viu, irmãos? Ela nunca viu. E ela falou direitinho que tava lá o Chuck e falou outros nomes lá, Hug Hug. Eu não sei. Ela falou outros nomes também que estava lá, que esse Hug Hug, ele abraçava e apertava a pessoa e a pessoa, tipo, explodia, entendeu? E ela viu outras coisas lá, falou os nomes que eu não sei falar, porque eu não entendo nada desses brinquedos modernos agora, mas ela falou que viu. Só que o que chamou a atenção, meus irmãos, foi o urso Cube e o macaco, porque esses dois, ela falou assim, ela viu ele conversando com o demônio. E ela falou assim: "Mamãe, o demônio era muito grande. Esse demônio era grandão, mamãe, bem grande." E eles conversavam com esse demônio, o Cubo e o macaco.
e falava assim que tinha que ia acabar com todas as crianças. E ela falou, infinitas, mamãe. Eles diziam que ia acabar com todas as crianças, infinitas. E aí ela falou assim, mamãe, o mundo todo, quer acabar com as crianças todas. Falou assim. Aí diz ela que eles conversando assim, falando que ia acabar com todas as crianças, diz ela que viu que ela estava lá. Eles sentiram a presença dela. Diz ela que esse demônio bem grandão, a cabeça deles, irmão, a cabeça dele, diz ela que ele virou a cabeça, que a cabeça foi às costas, assim, ó. Ele estava de costas conversando, como sentiu a presença dela, ela estava, né, para trás. Esse demônio virou a cabeça dele foi para as costas e olhou para ela e falou assim que ia pegar ela também. E aí eu perguntei, filha, você teve medo? Em algum momento você estava lá? Ela falou assim, não tive medo, mamãe, nenhum medo. Portanto, quando esse demônio, antes dela dizer que estava sonhando, ele falou, apareceu para ela na beirada da cama dela, ela falou que também não sentiu medo dele. Ela também não sentiu medo dele. Irmãos, vamos orar, porque Deus está falando, nós temos que orar para as crianças, porque o mal está aí para acabar com nossas crianças. Quem tem filhos, netos, sobrinhos, vamos orar para nossas crianças, irmãos, porque Deus tem mostrado para os servos deles. Olha para vocês verem, minha filha só tem 5 aninhos, 5 aninhos, e ela explica direitinho, irmãos. E eu creio que não foi um sonho, irmão, porque sonhar com o inferno, ela que não tem discernimento, porque ela é uma criança, mas ela explicou direitinho para mim, e ela não teve medo. E ela não teve medo, sabe por que ela não teve medo? Porque o anjo do Senhor, o Espírito Santo do Senhor estava lá com ela, guardando ela. Então, irmãos, Deus está avisando até as crianças. Nos últimos tempos, Deus fala que vai avisar, vai usar os velhos, as crianças, para mostrar as coisas. Então, vamos orar para nossas crianças, pelos nossos netos, nosso sobrinho, para todas as crianças, entendeu? Hoje mesmo eu peguei esse urso, rasguei ele, joguei fora, para ninguém, uma criança pegar. Esse macaquinho também. Entendeu? Joguei fora, joguei umas bonecas fora, porque ela falou, irmãos. Porque essas coisas a minha filha não fica vendo, não. Assim, coisas que, por exemplo, se eu tô ouvindo, coisa de falar sobre fatos, né, de inferno, essas coisas, a minha filha não vê essas coisas. Então, assim, Deus está avisando, Deus está usando as crianças para nos alertar. O mundo espiritual é verdadeiro, existe o inferno, sim. O inferno é terrível, irmãos. E como ela falou que esse demônio, que ela apareceu na cama dela, na beirada da cama, olhando para ela, falou que ele era um demônio e ele era cinzento. Então vamos orar, vamos clamar pelas nossas crianças. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Fica na paz de Deus. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Renata. Eu congrego na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. E atualmente eu resido em Portugal. E eu estou aqui hoje para relatar um sonho que me serviu de despertamento espiritual. E eu espero que também possa servir para os irmãos. Então, isso aconteceu comigo no mês passado, no mês de maio, no fim do mês passado, maio de 2023, e eu tinha acordado na madrugada por volta das 3h30, 4 horas da manhã para orar. E eu orei e por volta das 6 fui para a cama dormir, tinha feito a minha leitura, fiz a minha oração e voltei a dormir, porque eu tinha ido dormir um dia anterior muito tarde, eu estava cansada e era início de semana e eu tinha que trabalhar. E eu voltei a dormir e dormi por volta de 1 hora. E nessa 1 hora, de 6 a 7, eu tive um sonho
E nesse sonho eu expulsava demônio de uma boneca. E a boneca estava aqui dentro da minha casa. Eu via toda a sala da minha casa e a boneca era mais ou menos de meio metro. E era uma boneca loira, de franja. E eu levantava as mãos e começava a expulsar o demônio dela. E era aquela boneca estilo anos 90, eu conheço muito bem, porque eu fui anos 80, anos 90, nessa época surgiram muitas bonecas, boneca parecida com a boneca da Xuxa, Angélica. E eu sei muito bem que eram bonecas assim. Essa boneca aparecia muito, né? Essas bonecas das apresentadoras, e eu expulsava demônio e eu acordei. Acordei com meu marido se preparando para ir trabalhar. Eu até sentei na cama e falei, você quer que eu prepare algo para ti, para levar? E ele disse, não, pode voltar a descansar. E eu aproveitei que eu estava cansada e logo em seguida, após ele ir trabalhar, uma hora depois eu teria que levantar também, preparar a minha comida para ir trabalhar, e eu dormi novamente. E nisso que eu dormi, eu tive outro sonho. E no sonho, eu estava perto de duas primas minhas e eu relatava para elas o sonho anterior. Eu relatava que no sonho anterior eu expulsava o demônio da boneca. E uma delas virou para mim com meio sarcástica e disse, olha, Renata, você pode dizer a mesma coisa. Você pode dizer que expulsou demônio de boneca, de urso, mas eu não acredito em nada disso. E olha, tem demônio em qualquer lugar, mas em boneca, em urso, eu não acredito. E então eu virei com autoridade e falei, você pode até não acreditar, mas é o Senhor que está dizendo que existe espírito maligno que se alojam em bonecas em urso. O Senhor está dizendo, não sou eu. E que não é para ninguém adquirir esses tipos de objetos. Então, a outra irmã, a minha prima, virou para mim e disse, olha, ela tá falando isso contigo, mas eu vou relatar uma história que aconteceu conosco. E no sonho eu sentia que ela iria relatar algo confirmando aquilo que eu havia dito, que a boneca, elas estavam perto da boneca, a boneca tinha virado para elas, tinha sorriso, tinha virado a cabeça, tinha feito algum movimento e que elas ficaram assustadas e o sonho terminou. E eu levantei e fui para a cozinha imediatamente preparar o meu almoço para ir para o trabalho. E aí eu questionei a minha filha. Filha, nós temos boneca aí? E eu sabia que não, porque desde que chegamos em Portugal, a gente já tinha desfeito de muitas bonecas e eu já sentia que aquilo não era de Deus, eu ouvia muitos testemunhos. Mas é aquela coisa, irmãos, a gente ouve testemunho, mas muitas vezes a gente não pratica, a gente não liga, a gente não acredita. Muitas vezes o Senhor está falando conosco através daquele testemunho e a gente acha que nunca é pra gente. E ela disse, mãe, boneca não tem, mas nós temos ursos. E quando nós chegamos aqui em Portugal, o meu marido deu muito urso para ela, porque os meus outros filhos já são grandes, né? Já não estão nessa fase, nunca gostaram muito disso. E ela gosta. E eu falei, e onde que estão esses ursos? E ela, tá tudo num saco guardado. Eu falei, traga imediatamente para baixo, para cá, e eu vou dar um fim nisso. E assim eu fiz, eu até fiz uma foto, relatei isso para alguns irmãos e falei, tirem isso imediatamente das casas de vocês, porque o Senhor está dizendo, eu acredito muito, a Bíblia fala que nos fins dos tempos o Senhor ia falar muito com a igreja, né? O Senhor já está usando muita gente em sonhos, revelações e visões a respeito do que Ele quer repassar para a igreja, mas
há muitos crentes ainda que estão dormindo. Podemos ver no livro de Deuteronômio, eu vou procurar aqui para vocês, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 16, fala bem assim: para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alada que voa pelos céus. E o Senhor vai dando um relato ali daquilo que não é para fazer. E a gente vê isso em Êxodo também, para não fazer imagem daquilo que há no céu, na terra, embaixo das águas, na terra. Então nós temos tudo isso aí, todos esses manuais de vida e não praticamos, porque a gente sempre acha que não é conosco, mas é com os outros. Mas o Senhor está dizendo, amados, não adquira esses objetos, esses pontos de contato. Não vai te edificar, não vai te trazer bem, né? Se for por vontade de ter aquilo em casa, ore a Deus, peça a Deus para revelar a ti. Eu não orei acerca disso e o Senhor me mostrou, o Senhor me fez ter esses sonhos. Eu acredito muito que Deus fala conosco, Ele fala muito comigo em sonho, e acredito que muita gente também que ouve esse relato, que o Senhor também fala em sonho. Além de falar na sua palavra, Ele também usa pessoas para sonhos, para visões, revelações. Então o Senhor há muito tempo vem falando com a sua igreja, vem falando para a sua igreja: desperta, ó igreja minha. Quem tem espírito, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, que isso sirva de alerta para vocês. E eu deixo aqui o meu relato, a minha experiência, e peço a vocês que fiquem alerta, que orem e busquem, que o Senhor Ele pode falar com qualquer um que tenha os ouvidos abertos, que tenha a disposição, que se coloca à disposição do Senhor. O Senhor está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém?